Agora eu vou ensinar a criação de usuários e vou mostrar alguns exemplos de permissões de acesso. Então, primeiramente eu vou começar criando o superusuário, porque eu estou conectado aqui com o usuário padrão, que é o Postgres, né? Ele também tem acesso a tudo. Só que esse usuário é mais para, acredito eu, que seja mais para programação do banco de dados. Então, eu vou criar um superusuário, que é no SQL. O comando para a criação de usuário é o create user. Vou chamar esse usuário de Caio. With password, abre aspas, 1, 2, 3, 4, fecha aspas. Então aqui eu criei um usuário comum chamado Caio com a senha 1, 2, 3, 4. Então, para eu definir esse usuário um superusuário, eu tenho que definir o atributo dele embaixo. Então, o atributo para superusuário é o superuser. Né? Eu quero que esse superusuário, porque ele vai ser um gestor, então ele tem que poder criar banco de dados. Então, create db. Também quero que ele possa criar usuários, create role. Também quero que ele possa fazer replicação de dados. Ou migração de dados, né? Ponto e vírgula. Agora vamos executar o comando. O create está com um T a mais aqui, por isso que não deu certo. Vamos apagar e executar novamente. Pronto. Agora eu criei o superusuário Caio. Vamos só atualizar para ele aparecer aqui. Pronto. Então agora vamos desconectar do usuário padrão, vamos conectar no superusuário Caio. Então a gente vem aqui no servidor, botão direito, desconect server, botão direito novamente, propriedades. Aqui em username vamos colocar o Caio. Clicar aqui novamente, vamos colocar a senha que é 1, 2, 3, 4. Pronto, agora eu já loguei com o usuário Caio. No caso, eu apaguei o banco de dados que eu havia criado, porque eu quero que o Caio se torne o dono desse banco de dados. Então, só vira dono do banco de dados o criador do banco de dados. Então, eu vou pausar o vídeo e vou criar novamente o mesmo banco de dados que eu havia criado no vídeo, criando tabelas. Então, aqui eu criei o banco de dados seminário, com a tabela clientes e 3 colunas, IDPK, que é a chave primária, o nome e idade, certo? Então, o Caio já tem acesso a tudo isso, então eu tenho que criar um novo usuário que tem acessos específicos, né? Então vamos criar um novo usuário, create user, vamos chamar esse usuário de José, with password, vamos colocar a senha dele de 1, 2, 3, 4 também. É interessante sempre definir uma validade para a senha. O comando para validade é valid until, abre aspas, hoje é dia 29/10, então vou colocar dia 1/12 de 2015, fecha aspas. Se eu não definir nenhum atributo aqui para ele embaixo, como superusuário, createDB, createRole, automaticamente o sistema vai entender que ele não pode fazer nada disso. Então, como eu não quero que ele faça nada disso, eu vou executar o comando. Vou atualizar o usuário. Ó, o José já apareceu aqui. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou definir os privilégios que esse usuário tem. Então, vamos aqui em SQL. O comando para concessão de privilégios é o grant. Então vamos supor que eu queira que o usuário José só possa fazer insert dentro da tabela clientes, né? Poderia ser select, update, escolhi o insert. Então, grant insert on clients to José, ponto e vírgula. Então aqui eu já liberei para o José poder fazer inserção dentro da tabela clientes. Então vamos inserir o código, certo? Só que essa tabela clientes, ela tem uma chave primária. Quando tiver chave primária, eu vou ter que também dar o privilégio para ele utilizar a chave primária. No caso, o comando é grant usage, né? Teoricamente, teria que ser o nome da chave primária, que é id_pk, né? Só que no caso, a gente tem que colocar o nome que fica da sequência aqui. Então, para a gente saber isso, vamos minimizar aqui. Aqui nas colunas, a gente clica em cima de dpk,
Ó, aqui aparece o nome, que é IDPK, e o nome da sequência. O nome da sequência ficou clientes, underline ID, underline PK, underline sec. É exatamente assim que a gente tem que colocar lá. Então vamos voltar aqui no comando. Clientes, underline ID, underline PK, underline sec. Só que aqui é grant usage on, né? Eu errei aqui. Cliente, underline ID, underline PK, underline sec, né? To José, ponto e vírgula. Então aqui eu vou executar o comando. Aqui eu dei o privilégio dele utilizar a chave primária. Se eu não tivesse feito isso, ia dar erro na hora que eu fosse inserir na tabela. Tem outra forma mais fácil, né? No caso, vamos supor que tenha muitos funcionários dentro da empresa. Então, se eu fosse fazer isso para cada usuário, ia demorar muito, né? Então, eu posso criar um grupo específico para uma função. Por exemplo, eu posso criar um grupo que só faça select, só faça pesquisa dentro do banco de dados. Todo mundo que estiver dentro desse grupo só vai poder fazer pesquisa. Então, eu vou ensinar rapidamente aqui o comando para criação de grupo, que é o create group. Vamos chamar esse grupo de TI Anhanguera, ponto e vírgula. Agora vamos atualizar o grupo para ver se foi criado. TI Anhanguera, certo? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu teria que especificar os privilégios desse grupo. Então vamos novamente no SQL. O comando para concessão de privilégios é o grant. Vamos supor que eu só queria que esse grupo TI faça pesquisa dentro do banco de dados. Então, select on clientes to group TI Anhanguera, ponto e vírgula. Vamos executar o comando. Então aqui eu já liberei o grupo TI Anhanguera para fazer seleção dentro da tabela clientes, certo? Agora, para adicionar usuários dentro do grupo, o comando é alter group TI Anhanguera add user. Vamos adicionar o José no grupo TI Anhanguera. Ponto e vírgula. Então aqui, automaticamente quando eu adicionar o José, além da inserção que ele pode fazer, que já é um privilégio dele, que eu dei para ele, ele vai poder fazer o privilégio do grupo, que é o select. Então vamos adicionar ele aqui no grupo. Prontinho. Então o José ele tem que fazer insert, tem que fazer select dentro da tabela cliente, certo? Qualquer outra função ele não pode fazer. Então vamos desconectar aqui do usuário Caio. Vamos conectar com o usuário José. A senha do José também é 1234. Certo? Agora eu vou fazer o teste aqui. Vamos tentar inserir um cliente na tabela para ver se vai dar certo. Insert into clientes na coluna nome, na coluna idade, values. Vamos colocar aqui o cliente José, não, vou colocar Alexandre da Silva, 35 anos. Vou fechar o aspas aqui no nome, né? 35 anos. Executar o comando. Pronto. O cliente Alexandre foi inserido na tabela. Então deu certo, né? Agora vamos tentar fazer uma pesquisa para ver se ele consegue fazer uma pesquisa. Select from. Vamos tentar pesquisar a tabela clientes inteira para ver se vai dar certo. Olha, ele também conseguiu fazer a pesquisa. Aqui apareceu o Alexandre, certo? Agora vamos tentar fazer um delete.
Vou tentar deletar a tabela clientes inteira. Delete from clients. Ó, aqui ele não consegue fazer o delete, porque eu não dei essa permissão para ele. Então, permissão negada para a relação clientes. Erro. Tranquilo, né? Bom, com esse vídeo eu dou fim ao seminário de banco de dados e espero que vocês tenham gostado.